E aí pessoal, tudo certo? Nesse vídeo trago para vocês o resumo de uma história que marcou a infância de muitos na década de 90, quando passava na TV. Repleto de nostalgia e fantasia, o filme da vez se chama A História Sem Fim. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Bastian é um garoto de 10 anos que acorda pela manhã cedo em sua casa para mais um dia comum em que tem que ir para a escola. Enquanto toma café da manhã com seu pai, é aconselhado por ele a se focar mais nas aulas e deixar de sonhar acordado. Sendo que o fato de ter perdido sua mãe quando era menor não era desculpa para ele não cumprir com seus deveres. Indo para a escola no caminho, Bastian se depara com os valentões de sua classe que sempre o importunavam. Os delinquentes juvenis querem que ele entregue todo o dinheiro que tem, porém Bastian não tinha nenhum e por isso é jogado na lixeira por eles. Logo ele sai, mas se depara com os pivetes novamente e dessa vez ele corre e se esconde numa antiga livraria. Bastian fica aliviado por ter conseguido despistar os moleques, mas é surpreendido por uma voz de um homem que o manda ir embora dali. Porém Bastian entra mais um pouco e vê um senhor chamado Cal. Ele fala para Bastian ir para outro lugar brincar com seus jogos, pois ali era lugar para quem gostava de ler. Bastian então diz que em sua casa havia quase 200 livros e que já tinha lido vários. O senhor então pergunta de quem ele estava fugindo, explicando de quem e o porquê. Bastian fica curioso em saber o livro que ele estava lendo. Cal fala que era um livro especial, que porém era perigoso lê-lo, pois não era como as outras histórias que Bastian estava acostumado a ler, que não proporcionava sentir como se estivesse dentro da história. Isso aguça a curiosidade de Bastian, que quer saber o porquê ele é perigoso. Quando então o telefone toca e o senhor esconde o livro debaixo de alguns jornais, advertindo Bastian de que aquele livro não era para ele. Em seguida vai atender o telefone. E não deu outra, né? Bastian pega o livro escondido do velho e corre. Algo que seria estranho se ele não fizesse isso depois dessa psicologia reversa que o velho senhor aplicou nele. Porém Bastian deixa um bilhete prometendo que iria devolvê-lo. Ele volta às pressas para a escola e vê que estava muito atrasado. Chegando à porta de sua sala, ele olha pela abertura e percebe que estava tendo prova de matemática, então corre, pega uma chave e se tranca num velho sótão da escola. E lá ele começa a ler o livro, onde a história se inicia em um bosque sombrio nas terras de um lugar chamado Fantasia, onde vemos algumas criaturas em torno de uma fogueira. Quando de repente uma pedra enorme vem rolando como um rolo compressor em direção a eles e freia por muito pouco, quase os esmagando. Vemos então que se tratava de uma criatura enorme feita de rochas, chamada Come Pedras. A criatura pede desculpas e pergunta se poderia passar a noite ali com eles. Então logo ele se senta e começa a comer uma pedra. Depois relata de que onde veio, um lago e várias pedras começaram a sumir, ficando somente um nada no lugar e que crescia cada vez mais. Enquanto ele fala isso, as outras criaturas ficavam temerosas como se já soubessem o que fosse isso. Quando um deles, que era um duende, fala que nas terras de onde ele veio, esse nada também estava começando a aparecer, fazendo as coisas sumirem, ficando somente um vazio. Seu amigo elfo também diz que o mesmo está acontecendo onde ele vive. Quando então o gigante Come Pedras diz que seu povo tinha mandado ir até a Torre de Marfim para poder pedir ajuda à Imperatriz. Os outros rapidamente falam também que estavam ali para fazerem isso. Então o elfo diz que era melhor eles irem logo e não perderem tempo ali conversando. Logo todos decidem ir e cada um monta em seu transporte mais do que excêntrico, onde o duende monta em seu caracol de corrida e acelera. Elfo monta em seu morcego gigante e juntos pegam voo, enquanto o gigante Come Pedras vê uma espessa nuvem escura ao longe indo em sua direção e depressa segue os outros em seu triciclo enorme. Elfo e seu morcego, por terem a vantagem de voar, chegam logo primeiro à Torre de Marfim, enquanto o duende e Come Pedras chegam depois e veem ao longe a torre e como era bonita. Já no topo da torre, Elfo e o morcego veem várias criaturas que estavam reunidas esperando por algo. Quando então o homem sai de dentro de uma cúpula luminosa e começa a falar a todos. Ele diz que sabe o motivo de todos estarem ali, que é por conta de que o nada estava destruindo o mundo deles e que queriam a ajuda da Imperatriz. Quando então ele relata que ela não poderia ajudá-los, pois estava muito doente e que essa doença era exatamente por conta do nada. Sendo que já que sua Imperatriz não os poderia salvar, diz que ainda tinha uma esperança, onde o povo das planícies que caçam o búfalo vermelho tem um guerreiro valente e esse os poderia ajudar, dizendo que ele se chamava Atreio. Nesse momento, Bastian, que estava lendo a história, demonstra conhecer esse nome e vê em sua mochila um desenho desse guerreiro. Ele continua a ler e vê a parte em que Atreio chega na torre e entra no meio de todos. Porém eles ficam meio que decepcionados porque ele era somente um garoto. Tanto que até o próprio porta-voz da Imperatriz não acredita que seja ele e o manda ir embora, dizendo que chamaram um guerreiro e não uma criança. Atreio então diz que ele é o único com esse nome em suas terras e diz que já que não queriam ele ali, iria voltar para caçar o búfalo vermelho. Mas no mesmo instante o porta-voz pede para que ele fique. Então diz o que ele precisava fazer, que era procurar uma cura para a Imperatriz e conseguir uma forma de livrarem a todos e seu mundo da destruição do nada, sendo que ele precisava ir sozinho e sem armas para isso. Atreio aceita a missão e recebe do porta-voz um colar que ele chama de Aurim, que é 2 serpentes, uma de prata e uma de ouro entrelaçadas. Nesse momento, Bastian nota que é o mesmo que havia na capa do livro. Atreio então logo parte para sua missão, cavalgando velozmente pela vasta terra de Fantasia. Enquanto isso, um mal à espreita também começava a se mover para agir contra Atreio. Já quase uma semana depois, Atreio descansa à beira de um riacho e seu cavalo, chamado Artax,
Acorda seu dono e logo eles começam a comer para reporem as energias. Depois disso continuam sua jornada, passando por montanhas, atravessando desertos e indo entre formações rochosas de cristais. Enquanto isso, no riacho na qual eles estavam antes descansando, a criatura tenebrosa que agora o segue chega e sente seu faro. Atreio nesse momento chega num terrível pântano chamado de Tristeza, um nome bastante condizente, onde em certo ponto seu cavalo parece não querer mais ir adiante. Atreio estava ali para tentar encontrar um ser chamado Morla, um antigo ancião no qual ele acha que poderia lhe dar as respostas que precisava para poder conseguir cumprir sua missão. Atreio vai puxando seu cavalo para saírem logo daquele lugar na qual ele sabia que quem deixasse a tristeza e o desânimo dominar afundaria naquele pântano. Quando então Artax para e Atreio não consegue mais puxá-lo. Atreio percebe que seu cavalo tinha sido dominado pela tristeza da desesperança e não conseguia mais se mover. Logo Atreio começa a se desesperar, pois vê que Artax já estava começando a afundar. Ele chora e grita desesperado, pedindo para seu amigo se mover e não se entregasse à tristeza. Porém não adianta, ele estava completamente dominado e por fim acaba afundando completamente. Atreio fica arrasado por ter perdido seu amigo, enquanto Bastian também chorava muito lendo essa parte tão triste da história. Atreio continua sua jornada, agora completamente sozinho, vagando sem direção naquele pântano terrível. Quando então ele avista uma pequena montanha e vai até ela. Ele sobe para ver se encontrava o sábio lá em cima, mas de repente o pequeno monte começa a tremer e se elevar, fazendo assim Atreio cair. Quando ele descobre que na verdade aquela montanha era uma tartaruga gigante e imagina ser ele o sábio chamado Morla. Atreio então sobe numa árvore para poder falar com a criatura que se mostra enorme. Nessa parte da história, Bastian por algum motivo grita, sendo que por um instante parece que Atreio e Morla conseguiram ouvi-lo. Porém Bastian depois fica muito admirado, pois lê exatamente isso também no livro, como se o grito que ele deu tivesse instantaneamente sido inserido na história. Ele continua lendo e vê que Atreio confirma que a tartaruga gigante de fato era Morla, que porém demonstra não dar muita importância para o que foi dito por Atreio sobre o que estava acontecendo com seu mundo. Então, depois de derrubá-lo algumas vezes com seus espirros, por fim Morla fala que ele poderia encontrar a resposta do que precisava fazer para acabar com o problema que se propagava naquele mundo, com o Oráculo do Sul, que porém ficava a 15.000 quilômetros de distância dali, deixando assim Atreio muito desanimado. Quando de repente Bastian ouve o sinal da escola tocar, indicando que era hora de ir para casa. Ele percebe que se perdeu no tempo lendo a história do livro e vê que realmente os alunos já estavam todos indo embora. Então por fim ele decide ficar ali mesmo e terminar sua leitura. Já de noite, uma tempestade atinge a cidade e ele, certo momento, fica assustado, mas logo continua a ler. Onde Atreio, agora completamente desanimado, rasteja pelo pântano da tristeza, enquanto a criatura que o estava perseguindo se aproxima rapidamente de onde ele estava. E quando Atreio estava começando a afundar por ter se entregado à tristeza e desesperança, de repente no céu ele vê uma criatura branca voando em sua direção. Ele então se agarra em uma de suas patas e por muito pouco não é pego pelo grande lobo preto que o perseguia, sendo levado dali voando para longe. Bastian suspira de alívio ao ler isso, onde dizia que depois de passar dias e noites inconsciente, Atreio acorda em um lugar estranho para ele, porém completamente limpo e com seus ferimentos tratados. Ele também repara que estava ao lado de uma criatura enorme que dormia. Então tenta sair lentamente de perto dela, mas a criatura estava somente fingindo dormir e, quando ele já estava indo, é chamado por ela. Atreio fica um tanto quanto temeroso, achando que iria ser devorado por ela, mas a criatura se mostra bastante inteligente e amigável, se apresentando pelo nome de Falkor, um dragão da sorte. Ele mostra saber o nome de Atreio e o que ele estava buscando. Então pede para ele o ajudar a coçar atrás da orelha, pois ele não alcançava ali. Depois Atreio fala que estava procurando o Oráculo do Sul, que porém ficava muito longe. Falkor demonstra já saber que ele estava procurando o Oráculo e diz que não era tão longe assim, que já estava logo mais à frente. Atreio então se admira por já estar ali, pois sabia que a distância era muito longa, 15.000 quilômetros. Porém Falkor lhe diz que na verdade foram somente 13.256 quilômetros em linha reta para ele, que é um dragão da sorte voador. Ele diz que tudo se resolve, que é somente não desistir, que a sorte vai ao seu encontro. Quando então Falkor também aponta uma pequena caverna, dizendo que ele tem mais amigos. Atreio vai até lá e vê um casal de idosos de duendes, na qual foram eles que cuidaram de seus ferimentos, chamados Engiwug e Urgle. Atreio fala que estava ali para encontrar o Oráculo do Sul e logo depois Engiwug o leva para o topo de uma formação rochosa onde ele tinha um telescópio que ele mesmo fez. Lá ele fala e mostra a Atreio o portal no qual ele precisa passar para chegar ao Oráculo, sendo que porém diz que todos que tentaram não conseguiram, pois os olhos das esfinges gigantes ficam fechados, mas quando alguém que não tem confiança em seu próprio valor passa, eles se abrem para destruí-lo. Ou seja, só quem tem confiança de que tem valor poderá passar por aquele primeiro portal, pois havia um segundo. Logo eles observam que um guerreiro estava indo em direção para tentar passar pelo portal, mas ao chegar aos pés das esfinges, os olhos dela se abrem e soltam um raio que o acaba eliminando. Atreio, vendo aquilo, fica por alguns instantes pensativo, porém por fim decide ir logo e desce para tentar passar de uma vez acreditando que conseguiria.
O velho Engyuk fica apreensivo por achar que Atreyu não conseguiria e também pelo fato de não ter conseguido lhe explicar sobre o segundo portal. Então o que lhe resta é somente observar e torcer por Atreyu, que já estava chegando aos pés das esfinges. Atreyu estava indo confiante, porém quando vê o cavaleiro caído e que estava completamente queimado por dentro, começa a temer. Ele começa a recuar devagar com medo para trás enquanto olha para os rostos das esfinges para ver se não tinham aberto os olhos. Engyuk, apreensivo, torce para que ele confie e não duvide, mas Atreyu ainda não conseguiu. Quando então as esfinges começam a abrir os olhos lentamente. É aí que Engyuk e Bastian começam a gritar para que Atreyu corresse e atravessasse. Ele então toma coragem e corre, conseguindo por muito pouco não ser atingido pelos raios fatais das esfinges. Engyuk fica feliz e vai contar para Falkor e Orgol, mas fala que Atreyu ainda precisava passar pelo segundo portal, onde ele enfrentaria o espelho mágico que mostra o segundo eu da pessoa, se é mal ou ruim. Atreyu nesse momento caminha por um lugar gelado e logo se depara com o espelho. Ele se aproxima temeroso e começa a ver seu reflexo. Bastia lendo começa a olhar para o nada como se estivesse sendo observado pelo próprio Atreyu, como se ele é quem fosse o seu segundo eu. Então temeroso joga o livro longe, achando que aquilo estava indo longe demais e que não poderia ser possível. Porém logo ele o pega de volta e continua a ler, onde ele vê que Atreyu conseguiu passar pelo espelho e chegar em um outro lugar vendo outras duas esfinges, que porém agora geladas. As estátuas gigantes começam a falar com ele, dizendo que estavam esperando ele há muito tempo. Atreyu logo pergunta o que precisa fazer para conseguir vencer a destruição que o nada estava trazendo para o seu mundo. Então as esfinges lhe dizem que a Imperatriz precisava receber um novo nome. Atreyu então diz que se era somente isso, ele mesmo poderia dar um novo nome para ela. Porém as esfinges falam que ninguém da Terra de Fantasia poderia fazer isso, que somente uma criança da Terra humana era quem poderia. Atreyu pergunta onde então poderia encontrar uma, e é informado que somente além das fronteiras das Terras de Fantasia, sendo que precisava se apressar pois o tempo estava acabando. Ele então corre e começa a gritar por Falkor para que ele o ajude a ir atrás da tal criança. Atreyu e Falkor voam acima das nuvens para chegarem na fronteira das Terras de Fantasia. Porém Atreyu descobre que Falkor não fazia ideia de onde seria. Então mesmo assim se apressam e voam o mais rápido que podem para frente na esperança de que em algum momento chegassem lá. Eles voam em alta velocidade e passam por vários cenários diferentes. E não sei quanto a vocês, mas eu particularmente quando criança pirava nessa parte. Mesmo sendo algo feito de maneira tão simples, mas que fazia qualquer criança sonhar acordada com isso naquela época. Bons tempos de infância. Bastia então fala consigo mesmo nessa hora, achando que era uma pena não perguntarem para ele um novo nome para a Imperatriz, dizendo que daria o nome de sua mãe que ele achava muito bonito. Ele continua a leitura e vê que Atreyu e Falkor chegaram ao mar das possibilidades, de onde porém não poderiam passar. Quando então a espessa nuvem começa a fazer com que Falkor perca o equilíbrio e assim Atreyu se desequilibre e caia no mar. Depois de alguns momentos, ele então acorda na praia e vê antigas construções ao longe. Ele começa a seguir para lá e no caminho encontra com um come-pedras enquanto Falkor estava procurando por ele. Atreyu vê que o grandalhão estava choroso, dizendo que tinha perdido seus amigos, o duende e o elfo. Ele fala que não conseguiu segurá-los e o nada acabou os tirando de suas mãos e ele se lamenta por isso. Atreyu então vendo que o nada estava chegando, resolve logo seguir em frente e entra nas ruínas de uma antiga construção, onde estranhamente ele vê nas paredes desenhos que representavam fielmente os momentos em que ele passou para chegar ali. Ele prossegue em continuar vendo quando chega numa parte que ele ainda não tinha vivido, a figura estranha de um terrível lobo na escuridão dentro de um buraco de parede. Quando então de repente ele ouve um rugido e vê a terrível fera do mesmo jeito da pintura, que lhe fala que se ele chegasse mais perto iria despedaçá-lo. Atreyu porém não demonstra medo e vendo que a criatura estava ferida, pergunta quem era ela. Ao que o monstro responde falando se chamar Gmork, e que Atreyu terá a honra de ser sua última vítima. Porém antes de qualquer ataque, a criatura acaba revelando que as terras de fantasia não tinham fronteiras, dizendo que ela na verdade era o mundo da fantasia humana, onde cada pedaço, cada ser que existe nela é uma parte dos sonhos e esperanças da humanidade, sendo que assim por isso não tinha fronteiras. Então revela também que foi enviado para eliminar a única pessoa que poderia ter detido o avanço do nada. Então parte para cima de Atreyu, que já estava armado com a pedra pontiaguda e acaba o perfurando com ela, assim o derrotando. Enquanto isso, Falkor mergulha no mar e pega o colar de Atreyu de volta, que nesse momento estava sofrendo com a força do nada que arrastava tudo. Porém, quando parecia que ele iria ser levado, Falkor enfim consegue o encontrar e lhe salva bem a tempo, levando-o para longe. Mas Bastian, continuando a ler, chega na parte que inevitavelmente o mundo todo de fantasia tinha sido completamente destruído, ficando somente alguns pequenos fragmentos do que foi um dia. Atreyu e Falkor ficam a sobrevoar pelo vazio quando de repente se deparam com um grande pedaço de rocha onde estava firmado a torre de marfim da Imperatriz. Eles logo seguem para lá e Atreyu se encontra com ela e lhe entrega de volta o colar lhe pedindo desculpas por ter falhado. Porém ela fala que ele não falhou, dizendo que ele conseguiu trazer a criança humana com ele. Atreyu fica surpreso, sem entender nada e decepcionado ao mesmo tempo em descobrir que a Imperatriz sabia que precisava da criança.
dizendo que seu cavalo morreu, quase se afogou, quase não conseguiu escapar do nada e pra quê? Só pra descobrir o que ela já sabia. Porém, ela fala que esse era o único jeito de entrar em contato com a criança humana, afirmando que Atreyu conseguiu isso e que ela estava os observando agora. Neste momento, Bastian começa a perceber e ficar impressionado com isso. Quando então a torre começa então também a se despedaçar e a Imperatriz fala que é porque o garoto ainda não percebeu totalmente que precisavam dele. Ela explica que ele só precisa dar um novo nome para ela e chora para que ele entendesse isso. Nesse momento então, é aí que Bastian consegue enfim acreditar e decide falar o novo nome para ela, então grita bem alto. Logo após isso, uma escuridão toma conta de tudo. Quando vemos Bastian e a Imperatriz que lhe dizia para desejar qualquer coisa, mas que acreditasse nisso. Então Bastian faz seu desejo. Logo em seguida, vemos o que ele desejou, onde ele sentado acima de Falkor sobrevoam as terras de fantasia que voltou a existir. Onde eles passam por alguns cenários e veem Come Pedras com seus amigos. Depois mais à frente, veem o próprio Atreyu com seu cavalo Artax novamente, que estava de volta. Sendo que tudo estava no seu lugar novamente, como se nunca tivesse acontecido o que aconteceu. Em seu próximo desejo, Bastian pede para ir até sua cidade e lá dar uma lição aos valentões de sua escola, fazendo eles correrem e se esconderem de medo dentro da lata de lixo. Uma voz então nos narra que Bastian fez muitos outros pedidos e viveu muitas outras aventuras, onde só depois disso que voltou ao mundo dos humanos, porém isso é uma outra grande história. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!